Já vamos abrir o programa, né, falando de uma matéria sobre o orçamento secreto, que para blindar o orçamento secreto, o Centrão quer usá-lo em programas prioritários. Vai lá, pode rodar aí já, diretor, vamos lá. Líderes do Centrão querem usar o plano plurianual, proposta que define os programas prioritários do governo federal durante 4 anos, para validar o orçamento secreto e blindar essas emendas contra cortes durante o próximo mandato presidencial. A articulação faz parte da estratégia para evitar que as emendas sejam derrubadas pelo Supremo Tribunal Federal. No desenho feito por líderes da Câmara e do Senado, o plano seria usado para carimbar programas de interesse dos deputados e dos senadores. Essas ações, por sua vez, seriam irrigadas com o dinheiro do orçamento secreto. Com a manobra, parte dos programas prioritários só seria executada com a emenda secreta, amarrando o projeto às verbas de maior interesse do Congresso. O governo libera esses recursos em troca de apoio político no Legislativo. Para 2023, estão reservados 19,4 bilhões de reais para o orçamento secreto, que aumenta o domínio do Legislativo sobre os investimentos federais e a manutenção dos órgãos públicos. O Congresso tem 2 opções para mexer no plano: alterar o projeto em vigor 2020-2023, que depende da proposta inicial do presidente ao Congresso, ou alterar o próximo plano, que vai valer para os anos de 2024 e 2027. Muito bem, tá aí então, já vou começar com o Herbert Lins, que sempre tem um comentário enfático e às vezes polêmico. Então vamos lá, Herbert, essa proposta, essa ideia de criminalizar e com possibilidade de até 10 anos de prisão, essa questão que envolve as pesquisas eleitorais. Boa noite. Boa noite, Cícero, boa noite. Aqui o nosso amigo Arnaldo Lourenço, Moisés Cruz. Boa noite, Zezinho. Boa noite, Juninho, nosso diretor e todos que fazem a Remeter BV. E a você, telespectador, né, que nos dá o prazer de estar na sua casa, né, por meio da televisão, do canal aberto, pelas redes sociais, e que faz deste programa campeão de audiência. É isso aí. Com relação à matéria, eu acho um absurdo, né, querer criminalizar institutos de pesquisa. Eu acredito que a liberdade de expressão ela tem que prevalecer, a pesquisa ela tem que prevalecer, né? Os métodos e as metodologias elas são registradas junto com a pesquisa nos órgãos eleitorais, nos cartórios eleitorais, nos tribunais eleitorais. E os tribunais eleitorais eles têm, né, com a corregedoria, eles têm auditores preparados, né, para identificar se uma pesquisa é ou não confiável. Agora, o que pode estar falhando é a justiça eleitoral, né? Porém, toda pesquisa ela não é exata, ela é qualitativa e mede, né, cenários, instantes, momentos, que podem alterar de um dia para o outro. Mas a gente está falando de orçamento secreto, Herbert. Você não, perdeu... a gente está falando de pesquisa. Não, pesquisa é enquete. Pesquisa. Não, mas é enquete, mas teve aí... A pergunta que você eu perguntei sobre exato, pesquisa. Exato. Você que domina o ponto. São dois assuntos. Pode terminar o seu raciocínio e depois a questão do orçamento secreto. Vai lá. Pode terminar o raciocínio. Porque o Zezinho me atrapalhou. Não, é que o Zezinho ele não prestou atenção quando eu perguntei. Sim, tá ok. Eu prestei atenção na pergunta. Sim, eu sei disso. E com relação ao segundo vídeo, né, a questão do orçamento secreto, se for tudo aquilo que o ex-senador Mirlando me falou, eu vou ter que rever minha fala aqui, que eu disse que não existia orçamento secreto, que era tudo público e que estava no Diário Oficial. Mas a gente só vai saber as verdades sobre o orçamento secreto, né, caso a oposição vença, né? Nesse caso é o ex-presidente Lula. Muito bem. Zezinho, seu comentário. É que, na verdade, quem errou fui eu, porque eu achei tão curioso esse projeto, essa nossa pergunta, que eu acho até tão interessante, porque esse é um assunto do momento, né, que eu perguntei primeiro o Herbert sobre a questão da pergunta e aí, na sequência, a questão do orçamento secreto. Zezinho, boa noite. Boa noite. Eu vou fazer... Eu sei que o discorrer do programa vai ter telespectador que vai entrar na enquete,
sobre a enquete que você perguntou para o Herbert, Isso. sobre criminalizar com 10 anos de prisão. Eu sou contra. Eu acho, sim, que tem que fazer uma CPI. Eu acho que... Você é contra, assim, quem Não, age de forma errada... Sou contra induzir... Não, sou contra criminalizar com 10 anos de prisão. Eu vejo o seguinte, se tem mecanismo de coibir, de proibir, tem outros mecanismos. Agora, coloca lá uma emenda para criminalizar com 10 anos de prisão, pelo amor de Deus, Cícero. Onde é que está aí agora? E tenho certeza que não passa no Senado. Isso aí é para inglês ver, jogou para a galera. Agora, fazer uma CPI para se apurar os institutos de pesquisas que erraram em 21 estados, que continuam errando, estão errando de novo. Aí sim. Mas aí fica difícil entender vocês. Assim. Ontem você disse aqui, Sim. e eu concordei contigo, né, que Sim. você, o bom era não ter pesquisa. Lógico, não ter pesquisa no segundo porque turno. acaba induzindo. Então é isso. Então tá certo. Então é isso o que eu estou falando. E o que nós estamos vendo é que as pesquisas erraram e continuam errando e estão aí induzindo eleitores, estão brincando com o povo brasileiro. Isso eu conto. Agora, uma CPI, Congresso apurar? Sim, não vejo nenhum problema. Eu acho que tem que se apurar. Porque aí dizer, como o Buiú, como o Herbert, eles jogam aí para a galera. Mas agora eu vou para o tema principal, que é sobre orçamento secreto. Queria que colocasse lá, por favor, aí A Tarja, o diretor, Tarja. pode. Isso. Obrigado. Isso aí. Sobre o orçamento secreto. O orçamento secreto tem que acabar. Não pode. Orçamento secreto, na verdade, não é a emenda do relator. Tem deputados aqui de Rondônia que tem emenda aí no Maranhão, em São Paulo, não sei de onde. Tem senador que pegou 200 milhões e é candidato a governador. Não, mas aqui em Rondônia, botou no nosso aqui estado. em Rondônia mesmo. Sim, mas estou falando de orçamento secreto. É secreto, ninguém sabe vamos pra ter onde cuidado foi. com a lei eleitoral. Não Vamos falar. falando nada, não falei nada de ninguém, não falei Nós temos nada. que ter cuidado com a lei Não, eleitoral. tô falando que tá na mídia. Eu estou falando que eu sou contra a emenda do relator. A emenda do relator que tem que acabar. Que eu tenho certeza que nem Lula nem Bolsonaro conseguem acabar. Porque o Congresso está fazendo aí para blindar o orçamento. Querem colocar em programas prioritários. É uma maneira de disfarçar. O que nós temos que bater aqui é com o Congresso. O debate tem que ser feito com o Congresso. O Congresso está errado, a maneira de governar, não tem como governar, não tem como, Cícero. Do modelo que está aí, está na mão do Congresso. O presidente da República fica na mão do Congresso. Não, isso é que nós temos que... Não, fica na mão do Centrão, né, Zezinho? Não, do Congresso. Centrão é que... E vai. Nem Lula tem governabilidade, nem Bolsonaro tem governabilidade. Ninguém. Se não ceder a fatia do bolo aí, tudo bem que é para o povo brasileiro, que é coisas que vai ser beneficiado. Agora, entre botar no nosso estado aí as emendas e botar em outros estados, eu prefiro que coloque no nosso estado, que é recurso de prefeitura. Senão, outro estado pega esse dinheiro e bota para lá. Por quê? Eu gostaria que tivesse até 200 milhões, não. 300 aqui para o nosso estado. Isso é bom para o nosso estado, porque senão outros estados pegam o dinheiro. Está corretíssimo. Quem trouxe orçamento aqui para o estado está correto. Agora, é igual o fundo eleitoral. Eu gosto que seja a paridade. Infelizmente, seja Lula, seja Bolsonaro, né, quem tenta peitar o Centrão, né, e até é triste falar um troço desse, né, mas quem tenta peitar o Centrão fica para trás, fica parado porque não governa, como o Zezinho falou. Arnaldo, seu comentário. Boa noite a todos os telespectadores, boa noite, Zezinho, boa noite, Herbert, boa noite, Moisés, boa noite, Cícero, boa noite toda a nossa técnica. Bom, o que a gente pode dizer nesse momento, e aí falar um pouquinho de pesquisa, e eu vou falar é o seguinte, eu acho que pesquisa não induz a cabeça de ninguém. Você dá 5 anos de prisão para um traficante de droga e 10 anos para um instituto de pesquisa que está tirando no seu próprio pé, que tem CNPJ, que está no mercado, precisa ter confiabilidade naquilo que faz, dá 10 anos. O cara já está prestando um desserviço para ele, ainda dá 10 anos de cadeia, porque vem 2 anos, faz uma pesquisa eleitoral aqui,
e quando chega mais 2 anos, faz outro. Nós temos eleições aqui de 2 em 2 anos. Detalhe, com relação ao orçamento secreto. Por que nós podemos falar desse orçamento secreto se ele é secreto? Existem só percepção de que alguém pegou X e mandou para o lugar Y. Ele é secreto, ninguém sabe o que é feito com esse dinheiro. Ninguém sabe para onde esse dinheiro foi. A gente sabe agora, como descobriram, pegaram 2 caras lá foi no Maranhão, né? Onde uma cidadezinha extraíram 14 dentes de cada pessoa da cidade, 14 dentes de cada pessoa da cidade, e o dinheiro do emendão secretão estava indo para o SUS. E tem outra que a quantidade de pessoas que fizeram exame de HIV numa cidade, uma cidade parece de 14 mil habitantes, a quantidade de exame de HIV que fizeram é em torno da população todinha do estado de São Paulo. Com certeza, esse emendão secretão, tá, do Centrão e do governo Bolsonaro será o maior escândalo da história desse país. E quem está falando isso não sou eu, não. Quem está falando isso é Simone Tebet. Ela que está dizendo que lá dentro, a hora que a Polícia Federal entrar nas entranhas mesmo, não vai sobrar pedra sobre pedra. Moisés, boa noite. Seu comentário. Discordo radicalmente do Buiú, quando ele vem dizer que o orçamento secreto é de Bolsonaro. Bolsonaro não tem nada a ver com isso, isso é questão do Congresso. Não tem nada a ver, ele até vetou e o Congresso tinha condições de passar por cima. Outra coisa, nós temos os órgãos de controle ou não temos mais? Nós não temos mais aí os órgãos de controle? Nós não temos mais aí o Ministério Público, a Polícia Federal. Deixa eu te ajudar. Nesse caso mais... é TCU. Outra coisa, o TCU, Tribunal de Contas da União, não temos mais nada de órgão de controle. A ministra Rosa Weber avaliou esse Procuradoria da República. Os senadores entraram no STF. Pergunta para o Buiú qual foi a resposta da ministra. Foram lá, disseram que o orçamento secreto é legal. Ela analisou. Ela falou que era legal? Dela? Não, responda. Depois você responda quando for sua vez. Diga qual foi a resposta da ministra Rosa Weber. Ela pegou o processo, ela analisou. O Reid entrou com a ação lá. Você é a favor do emendão secretão? Depois você responde na sua vez. Essa ação já foi... Olha, pessoal, olha como eles querem te enrolar. Essa questão do orçamento secreto já foi para o STF. A relatora se você é a favor. Foi a ministra Rosa Weber. Ela tinha na mão o poder da caneta para acabar com tudo isso. Beleza? Certo. Agora, outra coisa. O Buiú disse que determinada pessoa foi pego roubando lá o dinheiro do orçamento secreto. Só esqueceu de dizer que foi a esquerda, né? E num estado pobre, que é o Maranhão. Mais uma vez a esquerda, ó, passando a mão no dinheiro do povo, né? Ele esqueceu, ele só falou que o orçamento secreto não vai ficar pedra sobre pedra. Mas quem sabe? Como que você sabe que a esquerda, se não sabe quem são os caras? Foi do PDT. Você não sabe quem é esse secretão? Agora? PDT é direita? Não, mas ninguém sabe o cara sei. Qual cara? Se informe, o cara era do PDT. Ah, o atravessador. Você precisa se informar, é do PDT. Qual deputado que mandou? 50 milhões. Beleza, do PDT, era de esquerda. Ok. Aí ele esqueceu de dizer, então se tiver pedra sobre pedra, não interessa quem seja. Mas lógico que não pode interessar quem que seja. Tem que pagar. Agora, quando ele fala que uma pessoa foi pega com a boca na botija e o parlamentar é de esquerda, aí ele já... Não, ninguém falou em parlamentar, não. Já oculta essa parte, né? Aí fica difícil. Ninguém falou a outra questão, vamos para a questão das pesquisas. Sou a favor da punição, sim. Porque, como disse aqui um cientista político, eu estava vendo agora em entrevista para Globo News, ele fala que as pesquisas induzem e quebram o sistema democrático. Ela induz o eleitor para um lado. E o engraçado, pessoal, você que está em casa, você que está nos acompanhando, a pesquisa, ela sempre induz o eleitor para um lado. É sempre para um lado. Mais de 80%, 90% das pesquisas tem um lado. Hoje eu vi uma média de 4 pesquisas. Cada um dá o Lula com ponto, outro dá outro com ponto. Não tem nenhuma delas que batem. Nenhuma delas. A Veritá é que acerta. 50, é 55, é 51, é 47. E a Veritá que dá Bolsonaro 55%. Com 47, outra já deu com 54. Ou seja, 7 pontos de diferença de uma para outra. Então, precisa penalizar o Instituto, sim, porque não são institutos, são golpistas. Eles sabem que estão fazendo sacanagem, eles não são loucos. Eles sabem que estão jogando para um lado, para tentar induzir, para arrastar o povo para um lado. Tem que penalizar o Instituto de Pesquisa.
Muito bem. Essa questão é um debate que vai longe ainda, né? Tanto os institutos de pesquisa, né, como a questão do centrão, do orçamento secreto. O orçamento secreto é o mais hilário que tem, né? Esse é o mais... que nem o Zezinho fala, eu avalizo o que o Zezinho diz, mas eu não sei se isso a curto prazo existe alguma possibilidade de alguém peitar isso que eles fazem lá e conseguir resolver. Paulo Cavalcante, boa noite, seja bem-vindo. O seu comentário sobre essa questão. Boa noite, Cícero. Boa noite você que nos acompanha aqui pela Rema TV todas as noites. Um grande abraço a todos que estão também na equipe debatendo e o pessoal da equipe que está produzindo o programa. Gente, eu concordo em gênero e grau com a fala do meu amigo Moisés, aliás, saudade, Moisés, quando a gente Obrigado, bispo. Percebe uma situação dessa. As pesquisas só erraram contra o Bolsonaro. Não erraram em respeito do Lula, até deram mais ou menos um percentual razoável para o Lula. Se aproximaram um pouquinho mais. Não, acertou agora, em cima, exato. A maioria, todos erraram a respeito da direita. Só erram para um lado, estão igual a minha caminhonete, estão puxando para um lado, precisando arrumar. Torta, totalmente torta, só puxa para um lado que lhe convém, para o lado do atrapalho. E mais uma vez está se fazendo isso, Brasil. E não se pode fazer nada, não se pode pesquisar, não se pode pedir CPI, está impedido de fiscalizar, está impedido de tudo. Essa é a grande realidade, mais uma vez. Né? E quando eu falo de orçamento secreto, que orçamento secreto é esse que se você entrar você vê onde o dinheiro está indo? Que orçamento secreto é esse que foi Bolsonaro que fez, sendo que fez isso foi Rodrigo Maia? Fez para prejudicar o Bolsonaro, fez para amarrar como conseguiu amarrar 2 anos o governo federal. Conseguiu atrapalhar. Isso é coisa do Rodrigo Maia, que todo mundo amava até outro dia atrás. Que toda a esquerda era apaixonada por ele até questão de minutos atrás. Mas agora não. Agora é Bolsonaro. Outra. Bolsonaro vetou o orçamento secreto. Parece que essas pessoas... Eu entendo que tipo de mídia que esse pessoal lê. Porque uma coisa é você defender a esquerda. Outra coisa é você defender o ridículo. Outra coisa é você defender o indefensável. Outra coisa é você torcer para o Brasil ir para trás. E parece que tem uma multidão aqui, Moisés, torcendo para o Brasil afundar. É verdade. Mas ele não vai afundar. E você que é meu amigo, me dê a sua mão. Vamos orar, vamos pedir pelo Brasil. Porque ele não vai afundar na mão dessa esquerda miserável e maldita. Muito bem, vamos lá. Rapaz, eu fiquei preocupado com o bispo. Eu fiquei. Eu também. Fiquei. Dá água para ele. Dá água que o bispo está indignado aí. Mas é o seguinte, o povo brasileiro tem que votar em alguém, a gente não pode aqui declarar voto, nem pedir voto e nem induzir, como os institutos de pesquisa fizeram. Eu até concordo com alguma parte do bispo aí, com a indignação dele, com a indução, o que estão fazendo. Eu concordo, em parte, mas Estado Democrático de Direito nós temos que respeitar. Né, Buiú? Mas só um lado que é respeitado, esse é o problema. Só um lado que é respeitado. E o outro não pode? O outro não pode ter... Não... Só um lado é atacado. Não existe dois lados, existe o Brasil, bispo. Mas o Brasil está sendo deixado de lado. Não, por conta dessa Brasil. pornografia eleitoral que está sendo feita diante dos nossos olhos. Ô Zezinho, você que tem uma caminhonete velha, ela puxa para um lado também ou não? Rapaz, às vezes puxa. Mas o Cícero... Isso é pneu. É, pneu. Buiú, ele tem jeito para tudo. Buiú é o seguinte, tá igual o Paulo Guedes. Ele tem jeito para tudo. Tem a solução para tudo.